Margaret Hayes não tinha visto a pensão militar de seu falecido marido em 6 meses. 3.000 todo mês sumidos. Sua cuidadora, Diana Crawford, disse que o banco cometeu um erro, então seria consertado logo. Mas Margaret sabia a verdade. Ela tinha encontrado os recibos escondidos na garagem. Bolsas de grife, jantares caros, passagens de avião para Miami, tudo comprado à mesma pensão mais fraca, desapareceu. Se você aprecia histórias de coragem e de defender o que é certo, por favor, tire um momento para curtir este vídeo, assinar o canal e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Realmente significa o mundo. Quando Margaret confrontou Diana, a resposta foi fria e calculada. Diga a alguém e você vai se arrepender. Quem você acha que eles vão acreditar? Uma velha confusa ou uma profissional licenciada? Margaret tinha estado em silêncio por 184 dias. Mas nesta terça-feira à tarde, sentada em uma lanchonete ao lado de 8 estranhos vestidos de couro, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. O que aconteceu em seguida exporia um predador, salvaria vidas e provaria que nunca é tarde demais para lutar. A porta da lanchonete do Joe abriu às 2h47 em uma terça-feira à tarde. Margaret Hayes entrou, 78 anos de idade. Mãos trêmulas, um cardigã gasto que tinha visto dias melhores, o tecido fino nos cotovelos. Seus pulsos tinham hematomas, marcas roxas e amarelas que pareciam exatamente impressões digitais, como se alguém a tivesse agarrado com força suficiente para deixar sua assinatura em sua pele. 8 homens sentaram no assento do fundo. Coletes de couro, remendos que liam Thunder Road Motorcycle Club, xícaras de café espalhadas pela mesa, hambúrgueres pela metade em pratos. Eles estavam rindo de algo, vozes baixas e confortáveis, o jeito que velhos amigos fazem quando se conhecem há tempo suficiente para que o silêncio não seja estranho e o humor não precise de explicação. Margaret não hesitou. Ela caminhou direto em direção a eles. Cada passo parecia doloroso. Sua respiração era difícil, superficial. Ela parou na beira do assento deles. O homem maior olhou para cima. Seu nome era Bear, 52 anos de idade. Fios grisalhos em sua barba. Olhos gentis que tinham visto demais da escuridão do mundo, mas de alguma forma ainda retinham luz. A voz de Margaret saiu mal acima de um sussurro. Por favor, eu preciso de ajuda. Minha cuidadora diz, eu devo ficar quieta. O riso morreu. 8 pares de olhos se viraram para esta mulher idosa que estava diante deles, como se estivesse se apresentando para julgamento. Bear se levantou imediatamente, 1,93 m de músculo sólido, movendo-se com surpreendente gentileza. Senhora, ele disse, sua voz suave apesar de seu tamanho. Pegue meu assento. Os outros motociclistas se moveram sem serem impedidos. Eles formaram um círculo protetor ao redor do assento, enquanto Margaret afundava no assento de vinil que Bear havia desocupado. A lanchonete ficou quieta. Conversas em outras mesas cessaram. Até o barulho de pratos da cozinha pareceu pausar. Bear ajoelhou-se ao lado do assento. Então ele estava no nível dos olhos com Margaret. Eu sou Bear, ele disse. Estes são meus irmãos. Você está segura aqui. Você pode me dizer o que aconteceu? As mãos de Margaret tremeram enquanto ela puxava a manga de seu cardigã. Os hematomas em seus pulsos eram inconfundíveis, em forma de impressão digital, claros como fotografias. Evidência de alguém agarrando-a com força suficiente para deixar marcas que não haviam desaparecido em dias. Um homem chamado Diesel inclinou-se para a frente, ex-paramédico. Ele tinha visto ferimentos o suficiente para reconhecer marcas de contenção quando as via. Senhora, ele disse calmamente, essas são frescas. Alguém fez isso recentemente. Margaret assentiu. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela as piscou de volta. Minha cuidadora Diana, ela disse, se eu contar a alguém, eu vou me arrepender.
O que Bear não sabia ainda era que a situação desta mulher idosa era muito pior do que hematomas. Mas ele estava prestes a descobrir. Margaret Hayes tinha sido casada por 53 anos. O nome de seu marido era Robert. Todos o chamavam de Bob. Ele tinha servido no Vietnã com o 1º Batalhão, 5º Fuzileiros. Voltou para casa com histórias que nunca contou e pesadelos que o acordavam até o dia em que morreu 14 meses atrás. Câncer de pulmão, o tipo que te come por dentro. Lento e implacável. Eles moravam em uma pequena casa na Maple Street, em Riverside, uma cidade costeira onde todos se conheciam e segredos eram moeda. Robert tinha plantado um jardim no quintal. Tomates, pimentões, ervas que Margaret usava na cozinha. Depois que ele morreu, o jardim cresceu selvagem. Margaret não tinha força para mantê-lo. Não tinha coração também. Olhar para aquelas plantas crescidas a lembrava que as mãos de Robert tinham tocado aquela terra e agora as mãos dele tinham ido embora. A casa ela ainda guardava pedaços dele. Sua caneca de café favorita estava na prateleira da cozinha. Cerâmica azul escura com uma lasca na alça. Margaret não conseguia usá-la ou guardá-la. Fotos enfeitavam a lareira. Robert em seu uniforme de gala. Jovem e sério. O dia do casamento deles, ambos sorrindo como se soubessem algo que o resto do mundo não sabia. Uma bandeira americana dobrada no triângulo perfeito estava em uma caixa de sombra na estante. A bandeira de seu funeral, o anel de casamento de Margaret nunca saiu. 53 anos de uso tinham deixado o ouro fino em alguns lugares, mas ela preferia cortar o dedo do que removê-lo. A filha deles, Claire, morava em Seattle. 7 anos tinham se passado desde que eles se falaram. A discussão tinha sido sobre os cuidados de Robert perto do fim. Claire o queria em um hospício. Margaret o queria em casa. Eles disseram coisas dolorosas que ambos se arrependeram, mas nenhum sabia como retirar. Depois do funeral de Robert, Claire partiu. Margaret ficou, e o silêncio entre eles cresceu mais longo e mais pesado até parecer permanente. A pensão militar de Robert vinha todo mês. $3.200, confiável como o nascer do sol. Era o suficiente para Margaret viver, cobrir a hipoteca, comprar mantimentos, manter as luzes acesas. Quando Robert morreu, a pensão foi transferida para ela como sua cônjuge sobrevivente. O Departamento de Assuntos de Veteranos enviou uma carta confirmando isso. Esse dinheiro era sua tábua de salvação. Mas depois que Robert se foi, Margaret lutou. Coisas simples se tornaram montanhas. Cozinhar para uma pessoa, lembrar de tomar medicamentos, ir a consultas médicas. A solidão era esmagadora. Ela se sentava na cadeira favorita de Robert e olhava para a foto dele, imaginando como ela deveria continuar vivendo quando metade dela tinha sido enterrada no chão. Foi quando ela contratou Diana Crawford. A agência se chamava Soluções de Cuidados para Idosos. O site deles parecia profissional. Testemunhos de famílias satisfeitas. Fotos de cuidadores sorrindo com clientes idosos. O perfil de Diana dizia que ela era certificada, experiente, tinha excelentes referências. Durante a entrevista, ela parecia perfeita, amigável, mas profissional. Fez perguntas atenciosas sobre as necessidades de Margaret. Prometeu ajudar com refeições, gerenciamento de medicamentos, transporte para consultas. Margaret pensou que contratar Diana era a resposta às suas orações. Ela não tinha ideia de que se tornaria seu pior pesadelo. O primeiro mês foi tudo o que Margaret esperava. Diana chegava todas as manhãs às 8. Ela cozinhava o café da manhã, ovos mexidos do jeito que Margaret gostava, não muito moles, torrada com manteiga, café que estava sempre na temperatura certa. Ela ajudava com a roupa, dobrando as roupas com cuidado, organizando-as nas gavetas. Ela levava Margaret a consultas médicas, sentava na sala de espera, fazia anotações quando o médico falava para que Margaret não esquecesse detalhes importantes.
Diana parecia genuinamente carinhosa. Ela ria das histórias de Margaret sobre Robert, pedia para ver álbuns de fotos. Ouviu quando Margaret falou sobre o jardim que Robert havia plantado. Como ela sentia a falta de trabalhar na terra, mas sua artrite tornava isso impossível agora. Mas durante o segundo mês, as coisas começaram a mudar. Sutilmente no início. Pequenas mudanças que Margaret percebeu, mas não conseguia nomear. Você não precisa ligar para Claire, Margaret. Diana disse uma tarde, quando Margaret mencionou querer se reconectar com a filha. Ela está ocupada com a própria vida. Você não quer ser um fardo. Quando as contas chegavam pelo correio, Diana as interceptava. Deixe-me lidar com isso, ela disse, sua voz assumindo um tom mais firme. Você não deveria se estressar com dinheiro. É para isso que estou aqui. Ela pediu o talão de cheques de Margaret. É mais seguro se eu ficar com isso. Você sabe como golpistas visam pessoas idosas. Eu vou garantir que suas contas permaneçam seguras. No terceiro mês, o isolamento havia se instalado como névoa. Diana mudou o número de telefone de Margaret. Para parar os golpistas, ela explicou. Eles ligam constantemente. Desta forma, apenas as pessoas que realmente precisam entrar em contato terão o novo número. Exceto que Diana nunca deu o novo número a ninguém, nem aos vizinhos, nem aos poucos amigos que Margaret tinha sobrado. Certamente não para Claire. Quando os vizinhos perguntavam sobre Margaret, Diana dizia a eles que ela precisava de silêncio e descanso. Ordens médicas? Diana diria com um sorriso preocupado. Ela não está recebendo visitas no momento. Os vizinhos assentiram, entenderam e gradualmente pararam de perguntar. Diana convenceu Margaret a dar a ela uma procuração. Apenas para emergências, ela disse. Se algo acontecer e você não puder tomar decisões, alguém precisa ser capaz de agir em seu nome. Eu estou aqui todos os dias, faz sentido. Margaret assinou os papéis porque fazia sentido, ou parecia fazer na época. O quarto mês trouxe a exploração financeira que Margaret não reconheceu até muito mais tarde. Os depósitos da pensão de Robert foram para uma conta que Diana agora controlava. Os cartões de crédito de Margaret, aqueles que Diana disse que manteria seguros, estavam sendo usados para compras que Margaret nunca fez. Bolsas de grife, jantares caros em restaurantes que Margaret nunca tinha ido. Quando Margaret perguntou sobre as contas, Diana ficou fria, desinteressada. Estou gerenciando suas finanças. É para isso que você me contratou. Você não confia em mim? Os meses 5 e 6 foram quando o abuso físico começou. Margaret perguntou sobre sua pensão uma vez demais. A mão de Diana disparou. Agarrou o pulso de Margaret com força suficiente para que Margaret gritasse. Pare de perguntar sobre dinheiro. Diana sibilou. Você está confusa. Eu estou cuidando de tudo. Quando Margaret protestou, quando ela disse que o aperto doía Diana reteve sua medicação. Se você vai causar problemas, talvez você não precise disso hoje, ela diria, segurando os frascos de pílulas fora do alcance. A porta do quarto começou a trancar por fora. Margaret ouvia a chave girar depois que Diana a colocava na cama. Para sua própria segurança, Diana explicou. Você divaga à noite. Eu não quero que você caia e se machuque. Mas Margaret não divagava. Ela ficava na cama contando rachaduras no teto, ouvindo o silêncio, sentindo o peso do cativeiro pressionando seu peito. As ameaças de Diana se tornaram explícitas. Se você contar a alguém sobre nosso acordo, eles vão te colocar em um lar de idosos. É isso que você quer? Morrer sozinha em alguma instalação onde ninguém sabe seu nome. O 7º mês foi quando Margaret descobriu a verdade. Diana tinha deixado sacolas de compras na garagem, escondidas atrás de caixas, mas não bem escondidas o suficiente. Margaret as encontrou. Bolsas de grife ainda em suas sacolas de pó. Caixas de joias de lojas que Margaret reconhecia de comerciais, mas nunca tinha entrado.
Ela encontrou extratos bancários mostrando suas contas quase vazias. $47.000 sumidos. Ela olhou para seus frascos de medicamentos e percebeu que as pílulas não pareciam certas. Eram mais leves, de forma diferente. Estas não eram suas medicações para o coração. Por 184 dias, Margaret permaneceu em silêncio. Mas nesta terça-feira, algo dentro dela quebrou. Ou talvez algo dentro dela finalmente acordou. Se você acredita que o silêncio protege o agressor, não a vítima, tire um momento para comentar. Fale abaixo. Sua voz importa nesta conversa. A manhã de terça-feira chegou com a luz pálida do sol filtrando pelas cortinas finas no quarto de Margaret. Diana anunciou que estava saindo para recados. Eu voltarei às 4, ela disse, seu tom deixando claro que não era uma conversa, apenas uma informação sendo entregue. A porta da frente fechou, a fechadura clicou. Pela primeira vez em semanas, Margaret estava sozinha. Ela sentou na quietude por vários minutos, sentindo a ausência da presença de Diana como um peso físico sendo levantado de seus ombros. Então ela se moveu lentamente porque sua artrite fazia cada passo doer, mas deliberadamente. Ela foi até a gaveta na mesa do corredor onde costumava guardar sua agenda. Ainda estava lá, empurrada para trás, coberta por jornais velhos. Diana deve ter perdido. Margaret abriu o livro. A caligrafia de Robert a encarou. Em caso de emergência, ele tinha escrito no topo da primeira página. Abaixo, nomes e números, velhos amigos do exército, vizinhos que tinham se mudado. O número de Claire, o de antes de Diana mudar tudo. Margaret tentou ligar para Claire. A voz automatizada disse a ela que o número estava desconectado. Ela tentou os vizinhos que Diana tinha assustado. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Cada ligação falhada parecia uma porta se fechando. Ela caminhou até a cadeira favorita de Robert, a poltrona reclinável marrom que ainda guardava a impressão de seu corpo. Ela afundou nela. Na mesa lateral estava sua foto, uniforme de gala, aquela expressão séria que ele sempre usava para fotos formais. Margaret pegou a moldura, traçou o rosto dele com o dedo. Defenda o que é certo, Maggie, Robert costumava dizer, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. A voz interna de Margaret, aquela que estava ficando mais quieta sob o controle de Diana, de repente falou claramente. Eu tenho 78 anos. Eu sobrevivi a criar um filho durante a recessão. Eu sobrevivi a perder meu marido. Eu sobrevivi à solidão que veio depois. Eu não sobrevivi a tudo isso apenas para morrer em silêncio na minha própria casa. Robert não iria querer isso. Ele a queria lutando. Margaret checou o relógio. 2h15 da tarde. Diana voltaria às 4h. Menos de 2 horas. Não muito tempo, mas o suficiente. O problema era o movimento. Margaret não conseguia dirigir. Diana tinha tirado sua carteira meses atrás. Disse que o Detran exigia reteste na idade dela, e Margaret tinha reprovado. Exceto que Margaret nunca fez nenhum teste. Ela não conseguia andar muito longe também. Sua artrite fazia cada quarteirão parecer uma milha. E sua medicação para o coração, a medicação real que ela não estava mais tomando, tinha mantido seu coração estável. Sem ela, o esforço a deixava sem fôlego e tonta. Mas a lanchonete do Joe ficava a apenas 2 quarteirões de distância. Margaret sabia disso porque costumava andar até lá com Robert nas manhãs de sábado. Eles compartilhavam panquecas e café e liam o jornal juntos. Mais cedo hoje, quando Diana tinha passado pela lanchonete a caminho da farmácia, Margaret tinha notado motocicletas estacionadas do lado de fora, 8 delas, cromo brilhando no sol da tarde. Ela lembrou-se de algo que Robert tinha dito anos atrás sobre um amigo veterano que tinha recebido ajuda de motociclistas. Pessoas perigosas são, às vezes, as pessoas mais seguras, Robert tinha dito a ela. Eles entendem lealdade. Margaret se levantou. Ela vestiu seu cardigan,
Aquele que Robert tinha dado a ela no Natal 10 anos atrás. Ela pegou a foto do casamento deles da lareira. Ela encontrou um pedaço de papel e escreveu com letra trêmula: "Se eu não voltar, Diana fez isso." Ela enfiou o bilhete sob a almofada do sofá, onde Diana não o encontraria a menos que estivesse procurando. Então Margaret Hayes saiu pela porta da frente. Margaret não conhecia esses motociclistas. Não sabia se eles acreditariam nela. Nem sabia seus nomes. Mas ela sabia uma coisa: pedir ajuda era sua única chance de sobrevivência. Os 8 homens sentados no assento do fundo da lanchonete do Joe naquela terça-feira à tarde tinham se reunido ao longo dos anos, atraídos por valores compartilhados que a maioria das pessoas não esperaria de homens que usavam couro e andavam de motocicleta. Eles se chamavam de Thunder Road Motorcycle Club. Seu remendo mostrava um raio atingindo uma estrada sinuosa. Significava algo específico para eles. Às vezes a vida joga tempestades em você, mas se você continuar a cavalgar, você encontra seu caminho. Bear, cujo nome verdadeiro era Marcus Sullivan, serviu na Marinha por 12 anos. Aos 52, ele tinha de 93, e pesava 113 quilos, mas sua voz era suave, quase gentil. Ele administrava uma oficina de conserto de motocicletas na beira da cidade. Casado, 3 filhos. Ele tinha perdido a própria mãe para negligência em casa de repouso 5 anos atrás. Um fato que tinha esculpido algo permanente em seu peito. Quando ele via pessoas vulneráveis, ele a via. Diesel, nascido Thomas Reed, tinha trabalhado como paramédico por 15 anos antes de se aposentar cedo. 47 anos de idade, divorciado, sem filhos. Ele tinha visto muita morte, tirado muitas pessoas de acidentes de carro, tentado reiniciar muitos corações que se recusavam a bater novamente. O treinamento médico nunca o deixou. Ele podia avaliar ferimentos com um olhar, identificar danos internos pela forma como alguém se movia. Ranch era Anthony Martinez, 55, um mecânico que podia consertar qualquer coisa com um motor. Ele tinha servido no Vietnã, a mesma guerra que Robert Hayes, embora Ranch ainda não soubesse disso. Quieto, leal, o tipo de homem que mostra amor por ação em vez de palavras. Slider David Shun tinha 44, um ex-policial que tinha deixado a força por causa de corrupção que ele não podia suportar. Entendido em tecnologia, bom com procedimentos legais, casado com sua namorada de escola. Quando o sistema falhava com as pessoas, Slider levava para o lado pessoal. Os outros, Hawk, Gunner, Moose e Tiny, variavam em idade de 38 a 60 anos. Várias origens, construção, ensino, militar aposentado. Cada um tinha razões pessoais para proteger os vulneráveis. Cada um tinha visto o que acontecia quando pessoas boas ignoravam o sofrimento. A filosofia do clube era simples. Nós cavalgamos por aqueles que não podem cavalgar por si mesmos. Eles já tinham ajudado vítimas de abuso antes, veteranos lutando contra a falta de moradia, mulheres escapando de relacionamentos perigosos. Joe, o dono da lanchonete, lhes dava refis grátis, porque eles tinham ajudado sua filha a deixar um ex-namorado abusivo. O assento em que eles se sentavam era extraoficialmente deles. Os locais sabiam para não pegá-lo nas terças-feiras. Esses 8 homens não tinham ideia de que seu almoço regular de terça-feira estava prestes a se tornar algo muito mais importante. O primeiro instinto de Bear, quando Margaret lhe mostrou seus pulsos machucados, foi proteção, não raiva, embora isso viesse depois. Proteção. O mesmo instinto que o fazia parar nas rodovias quando via motoristas presos, que o fazia verificar os vizinhos durante as tempestades, que o fazia parar de respirar normalmente quando via alguém com dor. Ele pediu a Joe para trazer água e sopa. Os outros motociclistas mudaram de posição sem discussão, formando um círculo protetor ao redor do assento para que Margaret sentasse no centro, cercada por homens que de repente pareciam menos estranhos e mais como guardas. Margaret afundou no assento de vinil.
Ela não conseguia fazer contato visual. Suas mãos tremiam em seu colo. Senhora, Bear disse, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos dela. Qual é o seu nome? Margaret. Margaret Hayes. Eu sou Bear. Estes são meus irmãos. Você está segura aqui. Eu prometo isso a você. Agora leve o seu tempo e conte-nos o que aconteceu. A história saiu em pedaços. Fragmentos no início, depois frases completas, depois uma inundação. Margaret se apresentou corretamente. Viúva de 78 anos, seu marido Robert tinha servido no Vietnã. Ele morreu 14 meses atrás de câncer de pulmão e perdê-lo tinha sido como perder a capacidade de respirar. Ela tinha contratado uma cuidadora chamada Diana Crawford através de uma agência porque não conseguia mais se virar sozinha. No início, Diana tinha parecido perfeita, profissional, gentil. Mas lentamente ela tinha assumido o controle, mudado o número de telefone de Margaret, isolado-a dos vizinhos, convencido-a a assinar documentos de procuração. O dinheiro da pensão, a pensão de Robert, começou a desaparecer. Os cartões de crédito de Margaret foram usados para compras que ela nunca fez. Margaret puxou as mangas novamente, mostrou os hematomas em seus pulsos mais claramente. Estes são de quando eu perguntei sobre meu dinheiro, ela disse. Sua voz estava mais firme agora, como se falar a verdade em voz alta estivesse lhe dando força. Diana me agarra quando eu protesto. Quando eu fiz muitas perguntas, Diesel se inclinou, seu treinamento de paramédico assumindo o controle. Senhora, essas são marcas de contenção. Alguém a agarrou com força. Há outras lesões? Margaret assentiu. Ela arregaçou as mangas mais alto, revelou hematomas em seus braços, roxos e amarelos, do tipo que vem de dedos cavando na carne. Ela me agarra quando eu pergunto sobre meu dinheiro, Margaret repetiu. Ela diz que estou confusa, que sou velha e não entendo mais como as finanças funcionam. Slider, o ex-policial, tinha perguntas. Você tem documentação, extratos bancários, recibos escondidos no meu armário do quarto, Margaret disse. Eu encontrei as sacolas de compras de Diana, bolsas de grife, joias, tudo comprado logo depois que os depósitos da minha pensão caíram na conta. Quanto estamos falando? Slider perguntou, embora sua expressão sugerisse que ele já sabia que a resposta não seria pequena. 47 mil dólares, Margaret disse. Em 7 meses, o número pairou no ar. 47 mil jeres roubados de uma viúva que tinha perdido o marido e estava tentando sobreviver com sua pensão militar. Ranch tinha estado quieto até agora, mas algo que Margaret disse tinha chamado sua atenção. Você disse que seu marido serviu no Vietnã. Que unidade? 1º Batalhão, 5º Fuzileiros, Margaret disse. Ranch ficou absolutamente imóvel. Qual era o nome dele? Robert Hayes. Todos o chamavam de Bob. A cor esvaiu-se do rosto de Ranch. Seus olhos se arregalaram. Quando ele falou, sua voz falhou. Bob Hayes salvou minha vida em Da Nang. Nós estávamos em um APC que pegou fogo. O motor pegou, começou a queimar. Eu estava preso. Bob me puxou para fora pela escotilha. Eu o procurei depois da guerra. Perdi o rastro. Eu não sabia. Ele morreu 14 meses atrás, Margaret disse suavemente. Câncer de pulmão. Ranch enxugou os olhos com as costas da mão. Este veterano de 55 anos que tinha visto combate e morte e horror estava chorando em um assento de lanchonete. Senhora, ele disse, sua voz carregada de emoção. Bob Hayes é a razão pela qual estou vivo. Eu devo tudo a ele, e isso significa que eu devo tudo a você. O silêncio na mesa era pesado de significado. O que tinha começado como uma estranha pedindo ajuda tinha acabado de se tornar profundamente pessoal. Se você acredita que devemos honrar nossos veteranos protegendo suas famílias, por favor, clique no botão de inscrição. As pessoas que exploram os vulneráveis não gostarão desta história sendo contada. Nós não nos importamos. Este é exatamente o tipo de história que precisa ser compartilhada. Bear se levantou,
sua mandíbula firme em determinação. Senhora Hayes, ele disse, nós vamos te ajudar, todos nós, mas eu preciso que você responda uma pergunta primeiro. A que horas Diana volta para sua casa? Margaret checou o relógio na parede da lanchonete. Geralmente às 4 é. São 3:10 agora. Bear olhou para seus irmãos. Temos 50 minutos. Vamos. O que tinha começado como uma estranha pedindo ajuda tinha acabado de se tornar profundamente pessoal. Bear pegou seu telefone e checou a hora novamente, então olhou para seus irmãos. Esses homens tinham trabalhado juntos há tempo suficiente para que a comunicação acontecesse em olhares e acenos, tanto quanto em palavras. Eles entendiam a urgência. Eles entendiam as apostas. Tudo bem, Bear disse, sua voz assumindo o tom de comando. Diesel, nós precisamos de documentação médica desses hematomas. Você pode fotografar e registrar as lesões corretamente? Diesel assentiu. Minha câmera está na caminhonete. Eu vou documentar tudo. Fazer anotações sobre a idade do hematoma, localização, gravidade. Vai resistir. Slider, Bear continuou. Nós precisamos desses extratos bancários e recibos antes que Diana destrua as evidências. Você sabe o que procurar. Slider. O ex-policial sabia exatamente o que procurar. Exploração financeira segue padrões. Eu vou fotografar tudo, garantir que tenhamos cópias digitais. Se ela tentar alegar que Margaret autorizou as compras, a documentação provará o contrário. Ranch falou, sua voz ainda rouca de emoção por saber da morte de Robert. Precisamos levar Margaret para um lugar seguro, onde Diana não possa encontrá-la. Bear concordou. Moose, Tiny, vocês ficam aqui com Margaret. Mantenham-na segura, não a percam de vista. O resto de nós vai para a casa dela. O rosto de Margaret mostrava preocupação. O medo não a tinha deixado completamente. Mas Diana vai ficar com raiva. Ela vai dizer que estou mentindo. Ela tem credenciais, referências da agência. As pessoas acreditam em cuidadores. Slider a encarou. Senhora, exploração financeira é um crime. Esses hematomas são evidência de agressão. Credenciais não protegem ninguém de acusações criminais. Se a evidência está lá e você está dizendo que está, então as credenciais não importarão. Margaret enfiou a mão no bolso do cardigan, puxou uma chave de casa. Sua mão tremeu enquanto ela a entregava a Bear. 847 Maple Street. A Casa Branca com persianas azuis. Os documentos estão no meu armário do quarto, empurrados para trás, cobertos com cobertores. Diana mexe nas minhas coisas. Ela pode tê-los movido. Bear fechou a mão em torno da chave. Nós vamos encontrá-los. E a medicação? Você disse que ela está te dando pílulas falsas. Bancada da cozinha de Margaret disse. Os frascos estão rotulados corretamente, mas as pílulas dentro estão erradas. Não são minhas medicações para o coração. Eu as procurei. São multivitaminas. A expressão de Diesel escureceu. Isso não é apenas abuso. Isso é tentativa de assassinato. Se você tem uma condição cardíaca e alguém está retendo a medicação real, eles estão ativamente tentando te prejudicar. O peso dessa declaração pairou sobre o grupo. Isso não era apenas exploração financeira. Isso era alguém destruindo sistematicamente a vida de uma mulher idosa. Bear checou seu relógio. São 3:15. Precisamos nos mover agora. Ranch, Gunner, liguem para o xerife Morrison no caminho. Precisamos que a polícia esteja ciente desta situação antes de confrontarmos Diana. Entendido. Ranch disse, já pegando seu telefone. A equipe se levantou. Bear olhou para Margaret mais uma vez. Senhora Hayes, você fez a coisa certa vindo aqui. Você entende isso? Margaret assentiu. Embora. Lágrimas estavam se formando em seus olhos novamente. Nós vamos consertar isso, Bear disse. Isso é uma promessa. Eles se dirigiram para a porta. A caminhonete de Bear, uma Ford F-250 preta, estava estacionada do lado de fora. Hawk e Gunner ligaram suas motocicletas.
O som dos motores encheu a tranquila tarde de terça-feira em Riverside. Esta pequena cidade costeira onde todos se conheciam estava prestes a aprender que às vezes as pessoas com a aparência mais perigosa eram aquelas que lutavam por justiça. Joe, o dono da lanchonete, trouxe a Margaret uma tigela de sopa, macarrão de galinha, vapor subindo da tigela. Ele sentou-se em frente a ela. Você fez a coisa certa, Sr. Hayes, ele disse calmamente. Esses caras, eles são de verdade. Se alguém pode te ajudar, são eles. Margaret observou pela janela enquanto as caminhonetes e motocicletas se afastavam da lanchonete, seguindo em direção a Maple Street, seguindo em direção a evidências que provariam que Diana Crawford era uma predadora. Eles tinham 45 minutos antes que Diana voltasse. Mas o que eles estavam prestes a encontrar na casa de Margaret tornaria esta situação muito mais séria do que qualquer um esperava. A Ford F-250 preta parou em frente a 847 Maple Street às 3h22 da tarde. A casa parecia exatamente como Margaret a havia descrito, branca com persianas azuis, jardim coberto de mato no quintal, plantas que antes eram cuidadosamente cuidadas, agora selvagens e se estendendo. As janelas tinham cortinas bem fechadas. A entrada estava vazia. Nenhum sinal do Honda Accord branco de Diana ainda. Bear destrancou a porta da frente. O cheiro os atingiu imediatamente. Ar viciado, medicação, o cheiro particular de solidão que se instala em casas onde as pessoas param de viver e começam a apenas existir. A sala de estar estava limpa, mas fria, como um showroom que ninguém realmente habitava. Fotos de Robert estavam por toda parte. Fotos de casamento, retratos de uniforme militar. Fotos espontâneas de Robert e Margaret sorrindo. Seus rostos mais jovens, seu futuro ainda à frente deles. Uma bandeira americana em uma caixa de sombra pendurada na parede. A bandeira do funeral de Robert, dobrada no triângulo perfeito. Diesel foi direto para a cozinha. Na bancada estavam vários frascos de medicamentos arrumados em uma fileira organizada. Ele pegou um, leu o rótulo. Metaprol, beta-bloqueador para condições cardíacas. Ele abriu o frasco, derramou várias pílulas na palma da mão. Elas eram brancas, redondas, menores do que deveriam ser. Ele pegou o seu telefone e procurou imagens de metaprolol real. Estas não estão certas. Estas são multivitaminas, marca genérica de loja. Ele fotografou os frascos, as pílulas, as cruzou com as informações da receita de Margaret que ela havia escrito para eles. Cada frasco de medicamento continha pílulas falsas. Ela tem dado placebos a Margaret por meses, Diesel disse, sua voz tensa com raiva controlada. Isso não é apenas roubo. Isso é tentativa de assassinato. Slider foi para o quarto de Margaret. O quarto era pequeno, esparso, um colchão fino em uma estrutura. Nenhuma televisão. A janela tinha barras. Não barras decorativas, mas barras de segurança reais instaladas pelo lado de fora. Ela a aprisionou, Slider disse para ninguém em particular. Ele foi para o armário. Começou a puxar caixas da parte de trás. Elas estavam cobertas com cobertores, escondidas exatamente onde Margaret disse que estariam. Dentro das caixas, extratos bancários de 7 meses. Contas de cartão de crédito mostrando compras que Margaret nunca fez. Recibos, dezenas deles, enfiados em envelopes. Slider começou a fotografar tudo, trabalhando metodicamente. Seu treinamento policial o tornava minucioso. Cada página documentada, cada recibo com carimbo de data-hora. Os números eram impressionantes. Bolsas de grife da Nordstrom, $8.300. Joias da Tiffany, $6.200. Férias nas Bahamas, passagem aérea de ida e volta e estadia em resort, $5.400. Pagamentos de carro para um BMW que não era de Margaret, 12 mil em 6 meses.
Saques em dinheiro, grandes quantias retiradas de caixas eletrônicos em toda a cidade. 15 em roubo total, 47 mil em 7 meses. Meu Deus, Slider disse baixinho. Ela drenou todas as economias desta mulher. Hawk verificou o quarto de hóspedes, o quarto que Diana usava quando ficava durante a noite. O armário estava cheio de roupas caras, etiquetas ainda presas a alguns itens, caixas da Saks Fifth Avenue empilhadas no canto. Um laptop estava na mesa, protegido por senha, mas Hawk notou sua presença. Na mesa de cabeceira havia uma agenda. Hawk a folheou. Uma entrada chamou sua atenção. Pensão da M 3.200 mams, circulado em tinta vermelha com setas apontando para uma data 3 meses no futuro. Abaixo, Diana tinha escrito suficiente, sair. Ela planejou uma data de saída. Ela pretendia drenar as contas de Margaret e desaparecer. Bear encontrou algo que fez seu sangue gelar. A porta do quarto de Margaret tinha uma fechadura, mas a fechadura estava do lado de fora. Uma tranca com chave que só podia ser aberta de um corredor. Ele testou, trancou, ficou dentro do quarto e tentou abri-lo. Não conseguiu. Margaret tinha sido trancada em seu próprio quarto como uma prisioneira. Dentro do quarto, a indignidade era completa. Colchão fino, sem conforto, sem televisão ou rádio para entretenimento. Apenas 4 paredes e uma janela com grades. Isso era isolamento projetado para quebrar o espírito de alguém. Diesel encontrou mais evidências no banheiro de Diana. Frascos de receita com o nome de Margaret neles, cheios de medicação real. O verdadeiro Metaprol, medicação real para pressão arterial, medicação real anti-ansiedade que o médico de Margaret havia prescrito após a morte de Robert. Tudo em frascos cheios e usados. Diana tinha guardado a medicação real para si mesma, ou talvez para vender, e dado a Margaret pílulas sem valor, embolsando a diferença. Ranch foi para a garagem sob uma lona. Ele encontrou o carro de Margaret, um Honda Civic 2008, coberto de poeira. As placas de licença tinham sido removidas. A bateria estava desconectada. Diana tinha se certificado de que Margaret não poderia sair, não poderia dirigir para lugar nenhum, não poderia escapar. Slider encontrou algo que mudou tudo. Na mesa de cabeceira de Diana, enterrado sob revistas, estava um diário, um caderno onde Diana havia documentado seus pensamentos. Slider leu as entradas em voz alta para os outros, sua voz ficando mais dura a cada frase. Margaret perguntou sobre a pensão novamente hoje. Tive que ser firme com ela. Ela está ficando desconfiada sobre as pílulas. Preciso ser mais cuidadosa. Talvez aumentar sua medicação para ansiedade para mantê-la complacente. Apenas mais 3 meses e terei o suficiente para pagar minhas dívidas e desaparecer. Ela nem vai perceber que eu me fui até que seja tarde demais. As entradas pintaram um quadro claro. Isso não era roubo oportunista. Isso era planejado, calculado. Diana havia pesquisado viúvas vulneráveis. Mirou em Margaret especificamente porque ela era esposa de um veterano com uma pensão confiável. Isolou-a sistematicamente e pretendia drenar suas contas antes de desaparecer. Mas havia mais. Slider encontrou uma segunda pasta enterrada na mesma gaveta. Dentro estavam documentos relacionados a 2 outros clientes idosos. Nomes: Hella Morrison, 81 anos. Frank Delgado, 79 anos. Ambos morreram dentro de 6 meses depois que Diana se tornou sua cuidadora. Ambos tinham padrões financeiros semelhantes, grandes saques, contas esgotadas, e ambas as mortes foram consideradas causas naturais. Diana Crawford não era apenas uma ladra. Ela era uma predadora, e Margaret Hayes não era sua primeira vítima. Se você acredita que o abuso de idosos merece sérias consequências, por favor, tire um momento para comentar "Justiça para Margaret" abaixo. Essas histórias precisam ser contadas e os sobreviventes precisam saber que não estão sozinhos. Slider checou seu relógio. 3h52 da tarde.
Precisamos ir. Ela estará aqui em 8 minutos. Bear assentiu. Todos fora. Deixem tudo exatamente como encontramos. Não podemos deixá-la saber que estivemos aqui ainda. Eles se moveram rapidamente, mas com cuidado, fotografando o posicionamento exato dos itens antes de tocá-los. Colocando caixas de volta nos armários nas mesmas posições, certificando-se de que nada parecia perturbado. Diana era inteligente. Ela notava se as coisas eram movidas. A última coisa que eles precisavam era alertá-la antes que a polícia estivesse em posição. Eles trancaram a porta da frente atrás deles, moveram os veículos pela rua para fora da vista direta. A caminhonete de Bear estacionou 2 casas abaixo, as motocicletas escondidas atrás da cerca de um vizinho. O vizinho dando permissão depois que Hawk explicou que uma mulher idosa precisava de ajuda. De sua posição vantajosa, eles tinham uma visão clara da entrada de Margaret. Ranch tinha conseguido falar com o xerife Morrison. O xerife sabia que o Thunder Road MC tinha trabalhado com eles antes em um caso de violência doméstica 2 anos atrás. Morrison estava a caminho, mas preso no trânsito na rodovia há 15 minutos, talvez 20. 3h58, um Honda Accord branco virou na Maple Street. Diana Crawford, 30 e poucos anos, aparência profissional, óculos de sol de grife que provavelmente custavam mais do que o orçamento mensal de supermercado de Margaret. Ela entrou na entrada, saiu do carro, carregando sacolas de compras, logotipos da Macy's nas laterais, mais compras feitas com o dinheiro de outra pessoa. Ela olhou casualmente, sem suspeita, sem consciência de que 8 motociclistas a estavam observando da rua. Ela caminhou até a porta da frente e destrancou-a. Entrou. Pela janela, eles podiam vê-la se movendo pela casa. Ela colocou as sacolas de compras, checou seu telefone. Então ela caminhou para a parte de trás da casa, em direção ao quarto de Margaret. Eles a viram tentar a porta. Estava trancada por fora, do jeito que Diana sempre a deixava. Mas Margaret não estava lá dentro. A linguagem corporal de Diana mudou instantaneamente. Alerta, preocupada, ela pegou seu telefone. Ela está ligando para Margaret. Muzi disse da lanchonete onde ele ainda estava sentado com Margaret. O telefone de Margaret, aquele que Diana tinha dado a ela com um novo número, começou a vibrar. Muzi recusou a chamada. Diana tentou novamente. Muzi recusou novamente. Pela janela, eles podiam ver Diana se movendo mais rápido agora, verificando cômodos, procurando por Margaret, ficando mais agitada a cada espaço vazio. Diana foi ao armário no quarto de Margaret. As caixas, ela as puxou, abriu-as. Seu rosto mostrou pânico. Ela sabia que alguém tinha mexido nelas. As caixas não estavam exatamente na mesma posição, pequenas diferenças, mas o suficiente. Ela está destruindo provas, Slider disse, observando através de binóculos. Diana tinha pegado seu laptop. Estava deletando freneticamente arquivos, provavelmente registros bancários, provavelmente comunicação com a agência. Qualquer coisa que pudesse ligá-la à exploração sistemática. Bear tomou uma decisão. Não podemos esperar por Morrison. Ela vai fugir. Eles saíram da caminhonete. 8 homens em coletes de couro com remendos do Thunder Road. Eles caminharam em direção à casa de Margaret com propósito. Não correndo, não agressivos, apenas deliberados e imparáveis. O tipo de abordagem que comunica claramente: você não vai escapar. Diana os viu pela janela da sala de estar. Ela congelou. Por um momento, ela apenas encarou, processando o que estava vendo. Então o instinto de sobrevivência entrou em ação. Ela correu para a porta dos fundos, mas Ranch e Hawk já estavam lá. Eles tinham circulado enquanto os outros se aproximavam pela frente. Cada saída bloqueada. Diana estava presa na casa. Ela se transformou em uma prisão para Margaret. Ela ficou na sala de estar, encurralada, sua compostura profissional se quebrando. Suas mãos tremiam, sua respiração estava rápida. Ela sabia exatamente o que isso significava.
8 motociclistas aparecendo na casa de uma mulher idosa que ela estava explorando. A única maneira de eles saberem de vir aqui era se Margaret tivesse falado. Diana Crawford tinha passado 7 meses controlando cada aspecto da vida de Margaret, mas o controle estava prestes a mudar. Bear bateu na porta da frente. 3 batidas firmes que ecoaram pela pequena casa. Diana Crawford abriu a porta. Silêncio lá dentro. Então a voz de Diana tentando soar autoritária, mas o tremor por baixo traía seu medo. Eu não sei quem vocês são, mas vocês precisam sair. Eu estou chamando a polícia. Slider deu um passo à frente, falou alto o suficiente para que Diana pudesse ouvir através da porta. Boa ideia. O xerife Morrison já está a caminho. Nós o chamamos há 20 minutos. A porta abriu. Diana estava lá, tentando parecer confiante. Sorriso profissional, ombros para trás, a máscara que ela usava ao lidar com clientes e agências. Posso ajudá-los? Bear sorriu de volta. Somos amigos de Margaret Hayes. A cor esvaiu-se do rosto de Diana apenas um pouco. Apenas o suficiente para que todos notassem. Onde ela está? Ela deveria estar aqui. Ela precisa da medicação dela. Diesel deu um passo à frente. Ex-paramédico. Ele já tinha visto mentirosos antes. Conhecia os sinais. Você quer dizer a medicação falsa que você tem dado a ela? Os multivitamínicos em vez de pílulas para o coração. A compostura profissional de Diana vacilou. Eu não sei do que você está falando. Diesel ergueu seu telefone, mostrou a ela fotos dos frascos de medicamentos com pílulas derramadas ao lado de metaprolol real para comparação. Estes dizem o contrário. Slider puxou uma pasta. Extratos bancários impressos, contas de cartão de crédito, tudo fotografado do armário de Margaret. 47 mil euros roubados em 7 meses. Bolsas de grife, joias, férias, tudo com o dinheiro de Margaret. A máscara de Diana estava caindo. Isso, eu posso explicar. Margaret autorizou essas compras. Ela queria que eu tivesse coisas boas. Ela insistiu. Ela insistiu para você trancá-la em seu próprio quarto? A voz de Bear era baixa, mais perigosa do que se ele tivesse gritado. Nós encontramos a tranca na parte externa da porta dela. Eu estava protegendo-a. Ela divaga à noite. Eu não queria que ela caísse. Ranch deu um passo à frente. Ele tinha estado quieto até agora, mas algo estava crescendo dentro dele. 50 anos de emoção guardada sobre um homem que tinha salvado sua vida no Vietnã. O marido de Margaret era Robert Hayes, Bobby Hayes, 1º Batalhão, 5º Fuzileiros. Os olhos de Diana mostraram confusão. Ela não entendeu por que isso importava. Ele salvou minha vida em Da Nang, Ranch continuou, sua voz baixa e controlada, mas carregando o peso de décadas. Me tirou de um APC em chamas quando eu estava preso. E você retribuiu sua viúva torturando-a. Eu não torturei ninguém. A voz de Diana estava aumentando agora, defensiva. Ela está confusa. Ela é idosa. Ela esquece as coisas. Ela não entende como suas finanças funcionam. Bear pegou seu telefone, rolou para uma foto da entrada do diário de Diana. Leu em voz alta. Apenas mais 3 meses e terei o suficiente para pagar minhas dívidas e desaparecer. Você não planejava cuidar dela, Diana. Você planejava roubá-la e fugir. Diana percebeu então o quão completamente presa ela estava. Evidências fotografadas, 8 testemunhas, xerife a caminho. Ela tentou uma abordagem diferente. Simpatia. Olha, isso é um mal-entendido. A filha de Margaret a abandonou. Ela estava sozinha. Alguém tinha que ajudá-la. A expressão de Slider endureceu. Ex-policial. Ele tinha ouvido todas as desculpas. A filha dela mora em Seattle. Você mudou o número de telefone de Margaret para que ela não pudesse ligar. Você a isolou de todos que se importavam com ela. Eu estava protegendo-a de pessoas que se aproveitariam. De quê? A voz de Bear cortou. De ter o próprio dinheiro dela. De tomar a medicação real dela. De ser capaz de sair da própria casa dela.
O som de uma sirene se aproximou. O carro de patrulha do xerife Morrison parou, luzes piscando. Atrás dele, outro veículo. A detetive Sarah Chun saiu. Chun estava com a força-tarefa de abuso de idosos do estado. Ela estava investigando denúncias sobre cuidadores por meses. Chun caminhou até a porta, mostrou sua insígnia a Diana. Diana Crawford, nós estávamos procurando por você. O rosto de Diana ficou branco. O quê? O quê? 2 clientes idosos no Oregon morreram enquanto estavam sob seus cuidados. Helen Morrison, 81, Frank Delgado, 79. Ambos morreram dentro de 6 meses depois que Diana se tornou sua cuidadora. Padrões semelhantes, contas bancárias esgotadas, mudanças suspeitas de medicação. As mortes foram consideradas causas naturais na época, mas estão sendo reinvestigadas como homicídios. Ela olhou para Diana com desprezo. Margaret Hayes tem sorte. Ela pediu ajuda antes que fosse tarde demais. O xerife Morrison se aproximou com algemas. Diana Crawford, você está sob prisão por abuso de idosos, exploração financeira, agressão e aprisionamento ilegal. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto Morrison lia seus direitos, Miranda, a máscara profissional de Diana, finalmente se estraçalhou completamente. Ela olhou para os motociclistas, para o xerife, para a detetive Chun, procurando simpatia, não encontrando nenhuma. Isso não acabou, ela disse enquanto Morrison a algemava. A resposta de Bear foi baixa, final. Sim, acabou. Eles a levaram para o carro de patrulha. Diana olhou feio para os motociclistas enquanto era colocada no banco de trás, mas seu olhar não tinha mais poder. Apenas raiva impotente de ter sido pega. Se você não suporta pessoas que exploram os vulneráveis, por favor, comente não mais silêncio abaixo. Vamos deixar claro que esta comunidade se opõe ao abuso de idosos. Diana Crawford tinha passado meses fazendo Margaret se sentir impotente, mas no final, o poder pertencia às pessoas que defenderam o que era certo. Bear voltou para a lanchonete do Joe às 4h37 da tarde. Margaret ainda estava sentada no assento com Muzi e Tiny. Sua tigela de sopa estava vazia. Ela tinha comido, o que era bom, mas seus olhos mostravam medo. O tipo de medo que não vai embora só porque alguém diz que tudo vai ficar bem. Ela olhou para cima quando Bear se aproximou. O que aconteceu? Bear ajoelhou-se ao lado do assento, assim como ele tinha feito quando ela entrou pela primeira vez pedindo ajuda. Ela foi presa, Sra. Hayes. Diana não pode mais te machucar. As mãos de Margaret voaram para o rosto. Ela cobriu os olhos. Seus ombros começaram a tremer. Os soluços vieram de algum lugar profundo, algum lugar que tinha estado trancado por 184 dias. Alívio e tristeza e trauma, tudo se liberando de uma vez. Ela chorou como alguém que tinha prendido a respiração debaixo d'água e finalmente emergiu. Joe trouxe lenços de papel, colocou a caixa na mesa silenciosamente, respeitosamente. Muzi tinha lágrimas nos olhos. Este motociclista, de 113 quilos, que tinha servido nas Forças Armadas e trabalhado na construção, e nunca mostrava emoção, estava chorando em um assento de lanchonete, porque assistir ao alívio de alguém era às vezes mais poderoso do que assistir à sua dor. Tiny colocou a mão no ombro de Margaret. Gentil, como você confortaria um animal assustado? Você está segura agora, ele disse suavemente. Margaret abaixou as mãos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela também estava sorrindo. A combinação de expressões era dolorosa e bonita ao mesmo tempo. Eu pensei que ninguém acreditaria em mim, ela sussurrou. Eu pensei que era velha demais, confusa demais. Bear balançou a cabeça. Sra. Hayes, você é a pessoa mais corajosa que conhecemos. Você pediu ajuda quando tudo em sua situação te dizia para não fazê-lo. Isso exige uma coragem que a maioria das pessoas não tem. O xerife Morrison tem todas as evidências.
Diesel acrescentou. Extratos bancários, medicação falsa, fotos de suas lesões, tudo documentado corretamente. A detetive Chun diz que Diana era procurada no Oregon. Slider continuou. Crimes semelhantes. Outras 2 pessoas idosas morreram sob seus cuidados. Você não é a única vítima dela, mas você é quem a parou. Margaret processou aquela informação. 2 outras pessoas mortas. Ela quase tinha sido a terceira. Eles? Eles foram assassinados? Slider disse calmamente. A polícia do Oregon pensa que sim. Eles estão reabrindo ambas as investigações. Margaret fechou os olhos. Eu poderia ter morrido. Mas você não morreu, Wrench disse. Ele sentou-se em frente a ela. Senhora Reyes, seu marido Bob salvou minha vida 50 anos atrás. Em Da Nang. Hoje você fez algo tão corajoso. Você salvou a si mesma e provavelmente salvou quem Diana teria mirado em seguida. Margaret olhou para ele. Realmente, olhou para ele. Você conheceu Bob? Ele me tirou de um APC em chamas. Eu devo minha vida, o que significa que eu devo tudo a você. Margaret estendeu a mão pela mesa, pegou a mão de Wrench. 2 pessoas conectadas por um homem que se foi, mas cujo impacto ainda reverberava através do tempo. Para onde irei? Margaret perguntou, preocupações práticas retornando. Minha casa. Não posso voltar para lá. Ainda não. Já pensamos nisso. Conhecemos uma mulher que administra um lugar seguro para pessoas em situações como a sua. Você ficará lá até que resolvamos os próximos passos. Mas primeiro, há alguém que você precisa ligar. Margaret havia sobrevivido 7 meses de abuso. Agora ela estava prestes a enfrentar algo ainda mais assustador. Reconectar-se com a filha com quem não falava há 7 anos. Slider pegou seu telefone, rolou pelos contatos que ele havia salvo da agenda de Margaret na casa. O número de Claire. Nós o encontramos escrito em sua agenda. Aquele que Diana não sabia. As mãos de Margaret começaram a tremer novamente. Um tipo diferente de medo agora. Não medo de violência. Medo de rejeição. Ela não vai querer falar comigo. Já se passaram 7 anos. 7 anos de silêncio. A voz de Bear era gentil, mas firme. Ela é sua filha. Ela vai querer saber que você está segura. Margaret pegou o telefone, olhou para ele como se pudesse mordê-la. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada. Ela respirou fundo, apertou. O telefone tocou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4. O rosto de Margaret mostrava desespero crescente a cada toque. Então a voz de uma mulher atendeu. Olá. Margaret abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava muito apertada. Emoção estrangulando as palavras antes que pudessem se formar. Olá? Claire disse novamente. Quem é? Margaret forçou o ar através de suas cordas vocais. Saiu como um sussurro. Claire, é a mamãe. O silêncio do outro lado da linha durou exatamente 5 segundos. 5 segundos que pareceram estar à beira de um penhasco esperando para cair. Então a voz de Claire falhou. Mamãe, é você mesmo? Sim, querida. Sou eu. As palavras de Claire vieram em um jorro. Eu tenho tentado ligar para você por meses. Seu número estava desconectado. Eu enviei cartas para a casa. Todas voltaram marcadas como não entregáveis. Eu pensei que você não queria mais falar comigo. Diana mudou meu número, Margaret disse. E então a história saiu comprimida. Os fatos essenciais. Claire, algo ruim aconteceu. Eu contratei uma cuidadora depois que seu pai morreu. Ela parecia legal no início, mas não era. Ela pegou meu dinheiro. Ela me machucou. Ela me trancou no meu quarto. O quê? A voz de Claire passou de confusão para alarme instantaneamente. Você está machucada? Onde você está? Eu estou indo para aí agora mesmo. Eu estou segura. Eu estou em uma lanchonete com algumas pessoas que me ajudaram. Mas, Claire, eu preciso de você. Eu preciso de ajuda.
Eu estou reservando um voo agora mesmo. O som de teclas de computador clicando veio pelo telefone. Há um voo noturno hoje à noite. Estarei lá amanhã de manhã. Mãe, sinto muito. Eu deveria ter verificado você. Eu deveria ter voltado. Eu deveria ter. Não. A voz de Margaret estava mais forte agora. Eu sinto muito. Eu disse coisas terríveis quando seu pai estava doente. Coisas que eu não queria dizer. Eu estava assustada e com raiva, e eu descontei em você. Claire estava chorando. Margaret podia ouvir pelo telefone. Nós duas fizemos. Nós duas dissemos coisas. Mas isso acabou agora. Nada disso importa. Eu estou voltando para casa. Você está voltando para casa. Margaret repetiu como se precisasse ouvir novamente para acreditar. Eu te amo, mãe. Eu nunca parei de te amar. Eu te amo também, querida. A ligação terminou. Margaret entregou o telefone de volta a Slider. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Mas ela estava sorrindo. Realmente sorrindo. O tipo de sorriso que vem de um lugar mais profundo que a felicidade. Alívio. Esperança. O conhecimento de que você não está mais sozinha. Bear observou esta mulher de 78 anos que tinha entrado em uma lanchonete 2 horas atrás, parecendo quebrada, e agora estava sentada aqui, parecendo que talvez, possivelmente, ela pudesse ficar bem. Ela está voltando para casa, Margaret disse para ninguém em particular. Para todos. Minha filha está voltando para casa. Diesel cutucou Bear, manteve a voz baixa. Você está ficando mole, velho. Bear enxugou os olhos com as costas da mão. Cale a boca. Você está chorando também. E Anna tinha tentado isolar Margaret de todos que a amavam. Mas alguns laços são fortes demais para serem quebrados. Bear levou Margaret para Grace Haven naquela noite. Uma pequena casa em uma rua tranquila a 2 cidades de distância. O tipo de lugar que não anuncia sua existência, porque as pessoas que precisam dele não podem se dar ao luxo de serem encontradas. Helena Rodrigues administrava o abrigo. 58 anos de idade, ex-assistente social, ela tinha estado onde Margaret estava uma vez, anos atrás, e tinha decidido passar o resto de sua vida garantindo que outras mulheres tivessem uma saída. Você está segura aqui, Helena disse quando Margaret entrou pela porta. Diana não sabe que este lugar existe. Ninguém sabe, exceto as pessoas que precisam. Ela mostrou a Margaret um pequeno quarto, lençóis limpos na cama, uma colcha feita à mão por uma ex-residente. Cada quadrado um padrão diferente, cada um representando alguém que tinha sobrevivido. Uma janela com vista para o jardim, uma mesa de cabeceira com um abajur, livros, uma caixa de lenços de papel e uma fechadura na porta. Uma fechadura de verdade que funcionava por dentro. Margaret testou. O mecanismo clicou no lugar. Pela primeira vez em 7 meses, ela controlava sua própria porta. Naquela noite, Margaret dormiu. Realmente dormiu. Não o terror semi-acordada que tinha definido suas noites por 184 dias. Sem medo de passos lá fora. Sem medo de uma chave girando em uma fechadura. Sem medo da manhã trazendo mais abuso. Ela dormiu por 9 horas seguidas. E quando ela acordou, o sol estava entrando pela janela e pássaros estavam cantando no jardim e ela estava segura. Bear pegou Claire no aeroporto na quarta-feira de manhã, às 10h47. Ela parecia uma versão mais jovem de Margaret. Mesma estrutura óssea, mesmos olhos, 45 anos de idade, mas carregando o peso de 7 anos de arrependimento e silêncio. Ela está bem? Claire perguntou antes mesmo de saírem do estacionamento. Realmente bem? Ela é mais forte do que sabe, Bear disse. Em Grace Haven, Claire entrou na sala comum onde Margaret estava sentada à janela bebendo café. Por um momento, nenhuma das mulheres se moveu. 7 anos de palavras não ditas pairaram entre elas como vidro. Então Claire correu. Ela atravessou a sala e abraçou a mãe e ambas estavam chorando.
abraçando-se como se estivessem tentando compensar cada abraço que tinham perdido. Mais tarde, sentadas juntas no sofá, Claire examinou os hematomas desbotados nos pulsos de Margaret. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu deveria ter estado aqui. Eu deveria ter verificado você. Você está aqui agora, Margaret disse. Isso é o que importa. A voz de Claire era firme. Você está se mudando para Seattle comigo. Eu tenho uma casa, um quarto extra. Você vai amar. Chega de ficar sozinha. Chega de cuidadores. Margaret hesitou. Velhos medos surgindo. Eu não quero ser um fardo. Claire pegou as mãos da mãe. Você é minha mãe. Você nunca é um fardo. Eu sou uma enfermeira praticante. Eu posso monitorar sua saúde. Eu já contatei um advogado em Seattle sobre transferir a procuração de volta para você. Encontrei um grupo de apoio para sobreviventes de abuso de idosos. E mamãe? Os meninos perguntam sobre você o tempo todo. Tyler e Mason, eles têm 12 anos agora. Eles querem conhecer a avó deles. Margaret sentiu algo mudar dentro de seu peito. Por meses, ela só pensava em sobreviver a cada dia. Agora, de repente, havia um futuro real com família e segurança e netos que ela mal conhecia. Robert teria gostado de você voltando, Margaret disse suavemente. Claire sorriu entre lágrimas. Papai teria orgulho de você. Você lutou quando a maioria das pessoas teria desistido. A nova vida de Margaret estava começando, mas ainda havia uma coisa a fazer: garantir que Diana enfrentasse a justiça. O escritório do promotor distrital era frio e institucional, mas o aperto de mão de Mark Peterson era caloroso. Slider acompanhou Margaret à reunião, ficou ao lado de sua cadeira como um guardião silencioso enquanto Peterson apresentava o caso. As acusações contra Diana Crawford eram extensas: abuso de idosos, exploração financeira de $47 mil, aprisionamento ilegal, adulteração de medicamentos que se qualificava como tentativa de assassinato, fraude, falsificação, roubo de identidade. Cada acusação carregava anos de prisão. A detetive Chun forneceu evidências do Oregon, Peterson explicou. 2 clientes anteriores, Hella Morrison, 81, Frank Delgado, 79, ambos morreram dentro de 6 meses depois que Diana se tornou sua cuidadora. Padrões semelhantes, contas bancárias esgotadas, mudanças suspeitas de medicamentos. As mortes foram consideradas causas naturais na época, mas estão sendo reinvestigadas como homicídios. As mãos de Margaret se apertaram em seu colo. 2 pessoas mortas. Você a parou antes que ela pudesse fazer isso novamente, Peterson disse. Mas precisamos do seu testemunho no tribunal. A defesa de Diana alegará que você está confusa, que você tem demência, que as compras foram autorizadas. E se eles não acreditarem em mim? A voz de Margaret era pequena. Peterson abriu o diário de Diana, aquele que Slider havia encontrado. Suas próprias palavras a condenam. Ela escreveu todo o seu plano, combinado com os registros bancários, a evidência de medicação, as fotos de suas lesões. Seu testemunho se torna a peça final, não a única peça. Slider falou. Estaremos lá todos os dias do julgamento. Todos nós. Margaret olhou para ele, depois para Peterson. Eu quero testemunhar. Helen e Frank não podem mais falar, mas eu posso. Eu vou falar por eles. O julgamento foi marcado para 4 meses depois. O sistema legal se move lentamente, passando por procedimentos, emoções e atrasos. Mas Margaret já havia vencido a batalha mais importante. Ela havia sobrevivido. A história saiu no jornal local 3 dias depois. Motociclistas salvam idosas de abuso de cuidadores. Estações de televisão regionais a repercutiram. O Thunder Road MC se tornou heróis locais. Embora Bear odiasse a atenção, os vizinhos de Margaret ficaram chocados. Culpados. Nós ouvíamos barulhos às vezes.
Um admitiu a um repórter. Mas não queríamos intrometer. Pensávamos que não era da nossa conta. A resposta de Bear durante uma entrevista na televisão foi direta. Se você vê algo, diga algo, sempre. A privacidade de alguém é menos importante que sua segurança. Joe criou um GoFundMe para ajudar Margaret a recuperar os fundos roubados. Em 2 semanas arrecadou 38 milhões de dólares. Estranhos enviaram cartas. Sua coragem me ajudou a falar sobre minha própria situação. Outras vítimas de abuso de idosos começaram a se apresentar, contando histórias que haviam mantido em silêncio por anos. A Câmara Municipal propôs uma nova legislação. A Lei de Margaret, eles a chamaram. Auditorias trimestrais exigidas para cuidadores que lidam com finanças de clientes. Notificação obrigatória de suspeita de abuso de idosos. Verificações de antecedentes mais profundas para qualquer pessoa que trabalhe com populações vulneráveis. Margaret falou em uma reunião na prefeitura. Sua voz tremeu no início, depois ficou mais forte. Eu permaneci em silêncio porque estava com medo. Não seja como eu. Se algo parece errado, provavelmente está. Peça ajuda, alguém responderá. A sala a aplaudiu de pé. O Thunder Road MC recebeu um prêmio de serviço comunitário do Departamento de Polícia de Riverside. O discurso de aceitação de Bear foi curto. Nós cavalgamos por aqueles que não podem cavalgar por si mesmos. Isso nunca vai mudar. Se você acredita que as comunidades devem proteger seus idosos, por favor, assine este canal e compartilhe esta história. Vamos garantir que a voz de Margaret chegue a cada pessoa que precisa ouvi-la. 4 meses depois, o Tribunal do Condado de Riverside estava lotado. Margaret entrou com Claire de um lado, Bear do outro. Todos os 8 membros do Thunder Road MC sentaram na galeria. Margaret usava um vestido azul que Claire havia comprado para ela. Ela parecia pequena na cadeira da testemunha, mas sua voz era firme. Diana Crawford sentou-se na mesa da defesa em um macacão laranja, algemas em seus pulsos. A máscara profissional que ela usara por anos havia desaparecido. Ela parecia derrotada antes mesmo do julgamento começar. A acusação apresentou registros bancários, evidências irrefutáveis de roubo. Especialistas médicos testemunharam sobre a adulteração de medicamentos, explicaram como dar placebos a um paciente cardíaco em vez de medicação prescrita poderia causar a morte. Eles leram as entradas do diário de Diana em voz alta. Apenas mais 3 meses e terei o suficiente para desaparecer. O tribunal ficou em silêncio, exceto pela voz do promotor. Quando Margaret subiu ao púlpito, ela descreveu 7 meses de abuso em detalhes claros e específicos. O advogado de defesa tentou sugerir que sua memória era falha, que ela estava confusa sobre os eventos. O promotor rebateu mostrando como as próprias entradas do diário de Diana correspondiam perfeitamente ao testemunho de Margaret, até as datas e valores específicos. O que a fez finalmente pedir ajuda? O promotor perguntou. Margaret olhou para o júri. Eu me lembrei do que meu marido costumava dizer. Defenda o que é certo, Meg, mesmo quando é difícil. Então, eu fiz. O júri deliberou por 3 horas. Quando eles retornaram, o veredito foi unânime. Culpada em todas as acusações. Diana não demonstrou emoção enquanto o juiz a sentenciou. Você explorou uma viúva vulnerável que confiou em você. Você traiu essa confiança da maneira mais insensível imaginável. Evidências sugerem que esta não foi a primeira vez. 22 anos de prisão estadual, restituição total de todos os fundos roubados mais danos. Fora do tribunal, Margaret abraçou Claire, cada membro do Thunder Road MC individualmente. Bear colocou a mão em seu ombro. Você fez isso, Sra. Reis. Você se levantou. Margaret balançou a cabeça. Nós fizemos isso juntos. A justiça foi servida. Mas para Margaret, a verdadeira vitória não foi a condenação de Jaina. Foi o que veio depois. Margaret Hayes morava em Seattle agora. Um pequeno quarto na casa de Claire com vista para o Puget Sound.
Fotos de Robert cobriam a mesa de cabeceira ao lado de novas fotos de seus netos gêmeos, Tyler e Mason. No quintal, ela havia plantado um jardim, tomates e pimentões, os mesmos vegetais que Robert costumava cultivar. Sua rotina diária tinha ritmo e segurança. Café da manhã com Claire, ajudando os meninos com o dever de casa depois da escola. 3 dias por semana, ela era voluntária no centro local para idosos. Ela falava com outros sobreviventes de abuso de idosos, compartilhava sua história, ouvia as deles. Fisicamente, ela havia se recuperado, de volta à medicação cardíaca correta. Os 7 quilos que ela havia perdido haviam retornado, hematomas há muito curados. Ela sorria facilmente agora, ria com seus netos, sentiu alegria novamente. A cura emocional levou mais tempo. Terapia 2 vezes por mês. Grupo de apoio às quintas-feiras. Ela ainda tinha pesadelos. Ocasionalmente acordava pensando que ouvia uma chave girando em uma fechadura, mas eles estavam diminuindo. A cada mês, os pesadelos vinham com menos frequência. Seu relacionamento com Claire era mais forte do que tinha sido mesmo antes da doença de Robert. Eles conversaram abertamente sobre os 7 anos perdidos, perdoaram-se um ao outro e a si mesmos. Eles cozinharam juntos usando as velhas receitas de Robert. Margaret contava aos meninos histórias sobre o avô deles, sobre seu serviço no Vietnã, sobre o jardim que ele amava. O Thunder Road MC manteve contato. Chamadas de vídeo com Bear uma vez por mês. Eles visitavam quando passavam por Seattle. Ranch ligava às vezes, e ele e Margaret conversavam por horas sobre Robert, lembrando o homem que os conectara através de 50 anos. Margaret se tornou uma defensora. Seu testemunho ajudou a aprovar a lei de Margaret em 3 estados. Ela falou em conferências de cuidados a idosos, deu entrevistas para aumentar a conscientização. Se minha história ajuda uma pessoa a se manifestar, ela disse a um repórter, então tudo o que eu passei valeu a pena. As doações do GoFundMe mais a restituição ordenada pelo tribunal significaram que ela havia recuperado a maior parte do dinheiro roubado. Claire gerenciava as finanças de Margaret agora, mas desta vez foi escolha de Margaret. A confiança reconstruída lentamente, mas genuinamente. Ela usava as placas de identificação de Robert em seu pescoço. Ainda usava seu anel de casamento. 53 anos de uso tornaram o ouro fino, mas precioso. Em sua mesa de cabeceira, ao lado da foto de Robert, estava uma foto do Thunder Road MC. Todos os 8 homens de pé em frente às suas motocicletas do lado de fora da lanchonete do Joe. Tyler e Mason a chamavam de vovó corajosa, sentada em seu jardim uma tarde, café na mão. Margaret pensou naquela terça-feira em que ela entrou em uma lanchonete pedindo ajuda a estranhos. Quão aterrorizada ela tinha estado. Quão certa ela estava de que ninguém acreditaria nela. Eu poderia ter morrido em silêncio e com medo. Ela pensou. Em vez disso, eu vivi. E eu falei, Robert ficaria orgulhoso. Eu estou orgulhosa de mim. Margaret Hayes não apenas sobreviveu. Ela recuperou sua vida. E ao fazê-lo, ela mostrou a outros que eles também podiam. Margaret foi voluntária no Seattle Elder Justice Center 3 tardes por semana. Ela atendeu a linha direta de telefone para denúncias de abuso. Uma quinta-feira à tarde, o telefone tocou. Centro de Justiça para Idosos. Aqui é Margaret. A voz de uma mulher tremia. Eu não sei se deveria estar ligando. Você ligou? Margaret disse gentilmente. Essa é a parte mais difícil. Me diga o que aconteceu. A mulher tinha 73 anos. Seu sobrinho havia se mudado para sua casa 6 meses atrás. Disse que queria ajudá-la. Começou a pedir dinheiro. Pequenas quantias no início, depois quantias maiores. Agora ele estava exigindo acesso às suas contas bancárias, ameaçando-a quando ela recusava. Eu não sei o que fazer, a mulher disse. Ele é família. A voz de Margaret era firme. Família não dá a ninguém o direito de te machucar. Você fez a coisa certa ligando.
Você está pedindo ajuda. Eu sei o quão difícil isso é. Eu estive exatamente onde você está. Ela compartilhou sua história. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Eu permaneci em silêncio por 184 dias. Cada dia era mais difícil que o anterior. Mas um dia eu pedi ajuda a estranhos, e isso salvou minha vida. Margaret conectou a mulher a uma assistente social, providenciou moradia segura, coordenou com a polícia, acompanhou toda semana para ter certeza de que ela estava bem. Esta foi sua quinta ligação naquele mês. Em cada uma ela se viu. Em cada uma ela ajudou a mudar uma história. Em cada uma ela honrou a memória de Robert defendendo o que era certo. Uma pessoa que ligou perguntou a ela: "Como você encontrou a coragem?" Margaret sorriu. 8 motociclistas em uma lanchonete me ensinaram que pedir ajuda não é fraqueza, é força. Motociclistas? A pessoa que ligou soou surpresa. Os heróis menos prováveis, Margaret disse, e os mais eficazes. A história de História de Margaret não terminou quando Diana foi condenada. Ela se transformou em algo maior. Uma tábua de salvação para outros que se afogam no silêncio. 2 anos depois daquela terça-feira, na lanchonete do Joe, o Thunder Road MC realizou seu passeio de caridade anual. O beneficiário deste ano foi o Elder Justice Center. Margaret voou de Seattle especificamente para participar. Ela estava do lado de fora da lanchonete do Joe, enquanto 8 motocicletas paravam. Bear desceu primeiro, caminhou até ela, a abraçou forte. Senhora Reis, ou devo dizer Senhora Seattle? Margaret riu. Me chame de Maggie. Robert fazia isso. Eles entraram na lanchonete juntos. Margaret sentou-se no mesmo assento onde ela tinha pedido ajuda pela primeira vez. Bear sentou-se em frente a ela. Mesma posição de 2 anos atrás. Você se arrepende? Bear perguntou, pedindo nossa ajuda. Margaret ficou em silêncio por um momento. Todos os dias. O rosto de Bear caiu. Margaret sorriu. Eu me arrependo de não ter feito isso antes. 200 motocicletas participaram do passeio de caridade naquele dia. Margaret viajou em um sidecar acoplado à motocicleta de Bear. Vento em seus cabelos, sol em seu rosto. Ela se sentiu viva, livre. Ela pensou em Robert. Ele teria amado isso. No comício, Margaret falou para a multidão. Ela contou sua história, condensada, mas poderosa. Ela terminou com estas palavras. Eu tinha 78 anos quando pedi ajuda a 8 estranhos. Eu pensei que era velha demais para importar, velha demais para ser salvo. Mas a idade não determina o valor. E nunca é tarde demais para lutar por si mesma. A multidão a aplaudiu de pé. Claire chorou na plateia. Tyler e Mason acenaram com cartazes que diziam: "Vai, vovó!" Ranch fez uma saudação militar. Bear enxugou os olhos. Mais tarde, Margaret, Bear e Ranch sentaram no meio-fio do lado de fora da lanchonete comendo sorvete. Bob teria orgulho de você, Maggie, Ranch disse. Você teria orgulho de todos nós, Margaret respondeu. Bear olhou para ela. Você mudou muitas vidas, sabia? Margaret sorriu. Nós mudamos a vida uns dos outros. Ela olhou para o remendo da Thunder Road na jaqueta de Bear. Um raio sobre uma estrada sinuosa. O que significa? Às vezes a vida joga trovões em você, Bear disse. Mas se você continuar a cavalgar, você encontra seu caminho. Eu encontrei meu caminho, Margaret disse. Bear balançou a cabeça. Não, Maggie. Você lutou para encontrar seu caminho. Grande diferença. Margaret Hayes tem 80 anos agora. Ela mora com sua filha em Seattle. Ela é voluntária 15 horas por semana, ajudando outros sobreviventes de abuso. Ela testemunhou perante legisladores estaduais sobre leis de proteção a idosos. Ela pessoalmente salvou 6 pessoas de situações como a dela, e ela fala com seus netos todas as noites antes de dormir. Diana Crawford está cumprindo 22 anos de prisão estadual. As famílias de Hella Morrison e Frank Delgado receberam justiça. Seus casos foram reabertos e considerados homicídios. O Thunder Road MC
continua seu trabalho protegendo os vulneráveis. Eles ajudaram 47 pessoas nos 2 anos desde que Margaret passou por aquela porta de lanchonete. E tudo começou porque uma mulher idosa decidiu que o silêncio era mais perigoso do que falar. Se você ou alguém que você conhece está passando por abuso de idosos, por favor, entre em contato. Linha Direta Nacional de Abuso de Idosos. 186, você não está sozinho. Margaret Hayes transformou sua dor em propósito. Ela pediu ajuda e 8 motociclistas responderam. Hoje ela atendeu o chamado para dezenas de outros. Se você acredita que ninguém deve sofrer em silêncio, assine este canal agora mesmo. As pessoas que pensam que abuso de idosos não é nosso problema não gostarão desta história sendo compartilhada. Bom, não estamos contando para eles. Comente. Eu apoio Margaret. Se você acredita que pedir ajuda é um ato de coragem, não fraqueza. E nos diga de onde você está assistindo. Vamos construir uma comunidade que se recusa a ficar em silêncio. Compartilhe este vídeo. Você nunca sabe quem em sua vida precisa ouvir a história de Margaret. Talvez seja um vizinho, talvez seja um membro da família, talvez seja alguém que se sente preso e não sabe a quem recorrer. E se você está em uma situação como Margaret estava, por favor, peça ajuda. Há pessoas esperando para responder. Sempre. Quando alguém pede ajuda, responda.